Fala aí galera, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, espero que com vocês também esteja tudo bem. E primeiramente eu queria me apresentar. Meu nome é Arthur Ortega, eu tenho 22 anos e atualmente eu sou licenciando em Química. Hoje eu tô trazendo aqui para esse vídeo um tema que eu particularmente achei muito interessante quando eu fui pesquisar o que falar nesse vídeo, que são sobre as tatuagens. Então galera, começando a falar sobre o assunto do nosso vídeo, eu tenho que deixar uma coisa aqui bem explicada e bem especificada para vocês, é que o principal objeto de estudo desse nosso vídeo vão ser especificamente os elementos de transição, que são aqueles elementos que estão entre a família 2A e a família 3A na tabela periódica, que a gente tem como exemplo o ferro, o mercúrio e o manganês. Mas então, por que a gente está falando dos elementos de transição que também são conhecidos como metais de transição? Esses metais de transição, eles têm uma capacidade de formar compostos coloridos. Mas como esses compostos coloridos são formados? Esses compostos coloridos são formados devido à presença de orbitais D nas suas transições eletrônicas, que absorvem radiação. Porque, como nós sabemos, os metais têm uma capacidade, têm uma facilidade de conseguir absorver radiação. E também um outro motivo para a formação desses compostos coloridos é a presença de orbitais parcialmente preenchidos, onde esses orbitais parcialmente preenchidos nas transições eletrônicas, eles são responsáveis pela emissão luminosa. Então, depois da gente falar um pouco de como é essa parte da obtenção dos compostos coloridos que formam as tintas das tatuagens, a gente tem que falar um pouco agora sobre como é o comportamento dessas tintas quando elas entram em contato com a nossa pele. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, a primeira coisa que a gente tem que citar é que esses compostos coloridos, para formarem as tintas das tatuagens, eles são diretamente veiculados com um composto químico chamado dióxido de titânio. O dióxido de titânio é um composto químico de caráter insolúvel, ou seja, ele não se mistura com a água. Então, você tendo aí a tinta com um caráter insolúvel, quando ela entra em contato lá com a nossa derme, que é uma parte do nosso tecido conjuntivo que tem muita água, ela vem por ficar também no estado sólido. Ou seja, a tinta que fica isolada lá, ela não vai fluir por dentro da sua pele porque ela está lá no estado sólido. Uma informação importante que a gente acaba conseguindo tirar dessa última coisa que eu falei é que quando a gente faz a tatuagem, quando está naquele período ali de cicatrização, é muito importante da gente não ficar cutucando a tatuagem que está cicatrizando. Não ficar tentando tirar aquela casquinha também, porque corre muito o risco da gente ficar ali cutucando, tirando casquinha e de alguma forma essa tinta que está ali no tecido conjuntivo, que está ali na derme, ela acabar saindo dali simplesmente por um descuido nosso. Então é muito importante de quando tá ali naquele período de cicatrização, a gente não ficar mexendo na tatuagem, não ficar tentando tirar a casquinha. Agora então vamos falar um pouco sobre os tipos de tatuagem. Conhecido pelas ciências, hoje a gente tem dois tipos de tatuagem. A gente tem as tatuagens de rena e as tatuagens definitivas. E as tatuagens de rena, elas possuem esse nome devido ao seu princípio ativo, que é a lausona. Esse princípio ativo, a lausona, ela é extraído de uma planta indiana chamada Rena lausona inermis, onde esse princípio ativo ele tem um caráter, digamos que, não tão insolúvel. Ele é mais solúvel do que insolúvel, o que lhe confere a esse tipo de tatuagem um caráter temporário. Ou seja, você pode colocar ali na sua pele, você pode fazer uma tatuagem de rena que ela vai sair devido a esse caráter que ela possui. Já as tatuagens definitivas, como eu já falei um pouco atrás aqui nesse vídeo, elas já são diretamente veiculadas com dióxido de titânio, que é um composto químico 100% insolúvel em água. Ou seja, quando elas entram em contato com a água que está lá na derme, elas tendem a formar um caráter sólido, ou seja, elas vão ficar ali para sempre, não vão sair, a não ser que você tenha uma intervenção cirúrgica ali onde você fez a tatuagem. Então, galera, aqui para finalizar o vídeo, eu tinha dado uma pesquisada em quais elementos de transição formam quais cores e eu anotei e vou falar agora para vocês. Então, o sulfeto de mercúrio forma preto, os sais de cádmio formam a cor vermelha ou amarela, os sais de crômio formam a cor verde e os sais de cobalto formam a cor azul. Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Queria agradecer muito a sua presença no nosso vídeo aqui e te pedir para seguir as redes sociais do Quimicart, o nosso Facebook, o nosso Instagram e também não se esquecer de dar like no vídeo e de se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado!